Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Hoje nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 10 a 15. Paulo e Silas em Bereia. Versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Meus irmãos, continuando o estudo aqui do livro de Atos, capítulo 17, aqui nós vamos ver dos versículos 10 a 15, e trata-se sobre Paulo e Silas, já em Bereia. No versículo 10, diz o seguinte: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, lembrando que Paulo e Silas, eles estão vindo de Tessalônica, onde eles foram perseguidos, enfim, é a trajetória das missões deles, né? E chegaram a Bereia. Aqui, meus irmãos, nós conseguimos ver mais um exemplo de como deve ser o verdadeiro significado e a aplicação na prática da expressão irmãos em Cristo. Paulo e Silas, eles foram enviados para um lugar mais seguro para eles, mesmo que isso acarretasse em risco aos que ficaram. Como nós vimos no estudo anterior, ali em Tessalônica, Jason e outros irmãos foram presos, foram a julgamento, tiveram que pagar fiança, mas eles permaneceram e se preocuparam com a segurança de Paulo e Silas, que eram as pessoas responsáveis por trazer o evangelho para eles. O evangelho continuou a sua trajetória, a sua caminhada, o seu ide. Muitas vezes, através de tribulações, nós vemos o agir de Deus, pois se Paulo e Silas tivessem ficado muito confortáveis em Tessalônica, talvez eles tivessem passado mais tempo por ali e não teriam chegado em Bereia. E essa é toda a trajetória apostólica de Paulo, né? Sempre chegando nos lugares, pregando o evangelho, sofrendo tribulações, perseguições, e continuava. Essa foi a trajetória do apóstolo Paulo. No versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Avidez é com um desejo intenso, com vontade, com fome da palavra, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato mesmo assim. Observem, meus irmãos, que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Por que em Bereia o evangelho foi bem aceito, enquanto em Tessalônica foi rejeitado? Eu não sei a resposta. Mas eu sei que Deus está no comando de tudo e que tudo acontece no tempo dele. Nossa obrigação, nós devemos focar na nossa missão, no mandamento, que é levar o evangelho. Se vai ter aceitação ou não, isso não cabe a nós. Como já acompanhamos em vários estudos até aqui, a caminhada dos apóstolos. Todos se alegravam mesmo diante das rejeições, da violência, da tribulação. Não porque eles estavam conseguindo
converter as pessoas, porque ninguém converte as pessoas, a não ser o Espírito Santo. Mas eles se alegravam, pois eles estavam fazendo o que Jesus lhes ordenou, obedecendo o mandamento de Jesus. Versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, Paulo pregou em Bereia e ele usou as próprias escrituras para comprovar que estava sendo anunciado um Messias e que esse Messias, que esse Salvador era Jesus Cristo. Lembrando que Paulo, ele era instruído, ele era um fariseu, muito bem preparado por Gamaliel. Uma referência que eu vou trazer aqui, bem interessante, muito conhecida, que é no Evangelho de João, versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então aqui, como a gente viu que muitas pessoas em Bereia creram, eu trouxe essa passagem para a gente reforçar o que o próprio Jesus disse. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, para sermos discípulos de Cristo, nós temos que nos manter na palavra dele. Aqui nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, onde conta a trajetória dos apóstolos. Mas o nosso foco não é a palavra do apóstolo, é a palavra de Cristo, pois todos viviam para levar o seu evangelho. E é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos nos orientar, nos conduzir a nossa vida, é através da palavra de Deus, não é do que dizem os homens, não é do que falam os homens. Por isso que é importante, e Jesus mesmo aqui ressaltou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não está no que eu estou falando, a verdade não está no que o pastor está falando, no que o padre está falando. A verdade está na palavra de Jesus. Se o padre está replicando a palavra de Jesus, a verdade não está nele, a verdade está na palavra. Se o pastor está replicando a palavra de Jesus, a verdade não está nele, a verdade está na palavra. Se eu, que não sou nem pastor nem padre, estou aqui trazendo uma palavra para vocês, a verdade não está em mim, a verdade está na palavra. Como o próprio Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra, olha como é que é, a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Aí eu trouxe uma referência aqui que ela é autoexplicativa e mais uma vez, meus irmãos, é a palavra de Jesus, não é a minha palavra. Está lá no Evangelho de Mateus 5, dos versículos 9 a 12. É uma passagem também muito conhecida que fala sobre as bem-aventuranças. Eu peguei só do 9 em diante, porque ela vai se encaixar exatamente nesse contexto. Então, os judeus de Tessalônica, que rejeitaram a palavra de Deus, o evangelho que Paulo pregou, eles foram a outra cidade para continuar a perseguição e excitar e perturbar o povo, para que eles rejeitassem a palavra de Deus. Olhe como que é o agir do inimigo na nossa vida. Vamos fazer a referência. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vocês acham que Paulo, indo levar a palavra do evangelho, ele estava sendo um pacificador? Ou ele estava sendo um agitador? Se você conhece a palavra do evangelho, você sabe que ele é um pacificador. Pois o evangelho de Jesus Cristo, ele prega 2 mandamentos principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a base do evangelho de Jesus Cristo.
O que isso pode ser de agitação contra alguém? E se a pessoa vai lá excitar e perturbar o povo, se uniram a homens maus, malandros, como nós já vimos em vários estudos. Então, quem é que está sendo o pacificador? No caso, é Paulo, que está levando a pregação sobre o amor ao próximo e o amor a Deus. Continuando aqui, em Mateus 5 ainda, tá? Vamos falar sobre as bem-aventuranças, algumas das bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O inimigo, ele está sempre perseguindo as pessoas que andam conforme os ensinamentos, conforme os mandamentos de Jesus. Por quê? Porque nós que estamos nessa caminhada cristã, estamos buscando por justiça, mas dificilmente vamos encontrar justiça dos homens. Mas a nossa fé é que nós tenhamos a justiça de Deus. Bem-aventurados sois, olha só o que Jesus diz, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso nós vimos em toda a caminhada de Jesus e em toda a caminhada dos apóstolos e inclusive na nossa própria caminhada cristã. E para concluir esse trecho aqui dessa referência, Jesus continua: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui, meus irmãos, Jesus, ele está reforçando que aqui na terra nós seremos perseguidos, nós teremos resistências, nós passaremos por dificuldades, por tribulações, porque nós não vivemos pela lei desse mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos passando por aqui, é uma transição, mas nós estamos buscando a vida eterna, através da nossa salvação. Versículo 14. Então, os irmãos, lá de Bereia, promoveram sem detença, ou seja, eles não pensaram duas vezes, eles agiram rapidamente, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram por ali. Como nós sabemos, meus irmãos, Paulo, ele era um líder muito forte, ele se expunha, ele se expressava com um tom de liderança e, consequentemente, ele acabava sofrendo mais perseguições do que outros apóstolos, pela sua postura. Então, nesse caso, eles enviaram Paulo para os lados do mar e Silas e Timóteo continuaram por ali. Eles eram líderes, eles eram cristãos, eles eram discípulos, porém eles tinham menos visibilidade que Paulo. Paulo era sempre quem estava à frente. E como diz o ditado, né? Que árvore que não dá fruto não leva pedrada. No caso aqui, Paulo estava em evidência e Paulo precisava ser retirado com uma certa urgência. Mais uma vez, o amor ao próximo foi evidenciado aqui, na atitude deles e não só na palavra. Colocar o bem-estar do outro em primeiro lugar. Fazer para o outro o que gostaríamos que fizessem por nós. Ou seja, meus irmãos, eles pegaram Paulo, que era um apóstolo de Jesus Cristo, que estava ali presente com eles, levando o ensino, levando a palavra, e mesmo que eles quisessem que ele estivesse por ali em benefício deles ali de Bereia, mas pela segurança de Paulo, o enviaram para os lados do mar, para que ele pudesse continuar a sua caminhada, a sua trajetória de evangelização, e com segurança. Versículo 15, para concluir esse trecho do estudo, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Hoje em dia, meus irmãos, falar que uma ordem chegou é muito fácil. Você tem a internet, você tem telefone, você tem vários acessos à informação e à comunicação. Naquela época tudo era mais difícil.
Eles saíram de Bereia, foram até Atenas. Eu, particularmente, não sei dizer distância, tempo de caminhada, por onde eles passaram, que inclusive não é o que importa, não é um estudo de geografia. Mas, enfim, a gente sabe que a comunicação e o transporte, a logística daquela época era muito mais difícil. Para concluirmos, meus irmãos, eu trouxe aqui uma pequena reflexão para que nós possamos abrir nossos olhos espirituais e entender qual é o ensino que a palavra nos traz através, inclusive, do exemplo das tribulações e das caminhadas dos apóstolos, dos demais discípulos, enfim. A caminhada de Jesus, meus irmãos, nunca foi fácil. A caminhada após Jesus nunca foi fácil para ninguém. Nós vimos que a trajetória de Jesus, dos seus apóstolos e todos os seguidores, sempre eles tiveram diversos problemas. Eles foram perseguidos, eles sofreram violências, sofreram injúrias, mentiras. Nós temos diversos exemplos e testemunhos na Bíblia e até mesmo no nosso dia a dia sobre isso. Se algum líder, algum pastor, algum padre disser a você que a sua caminhada após se converter e viver conforme a palavra de Deus vai ser fácil, cuidado, meus irmãos, cuidado, pois provavelmente trata-se de um falso mestre. Se não foi fácil para Jesus e nem para nenhum dos apóstolos, por que seria fácil para nós? Se nós vivermos conforme a palavra dele, foi esse o motivo pelo qual ele foi perseguido. Esse é o motivo que existem as perseguições até hoje. Por que para nós seria fácil? Eu costumo dizer que se um cristão está vivendo confortavelmente a sua fé cristã, ele está vivendo confortável dentro da igreja, dentro da sociedade, que ele não está passando por nenhuma tribulação, ele precisa rever a sua fé, porque algo de errado está acontecendo. Nós não somos desse mundo e não temos como viver nesse mundo totalmente confortáveis. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.